Olá, povo querido de Rosário. Nós iniciamos esta semana meditando nas experiências e fidelidade de Moisés para com o seu Deus e o seu povo, o povo hebreu, o povo de Israel. E queremos hoje encerrar a semana exatamente falando sobre o mesmo tema, o mesmo assunto. Só que desta vez nós vamos sair do Antigo Testamento e vamos agora para o Novo. E eu quero te convidar para lermos o que está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 11, do versículo 24 ao versículo 27, que diz assim: Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Nós vemos aqui que Moisés demonstrou aqui toda a razão do seu sucesso, de um grande legislador do povo hebreu, de um grande libertador do mesmo povo, tirando-o do Egito, das garras de Faraó, conduzindo em toda a travessia durante a travessia do Mar Vermelho, durante toda a passagem pelo deserto. Enfim, Moisés foi um homem que deixou a sua história registradas em toda a história de Israel e do mundo. Foi ele quem, na verdade, criou as leis, recebeu do próprio Deus os 10 mandamentos e ficou reconhecido como o grande homem da história de Israel. Mas por que tudo isso aconteceu? Tudo isso aconteceu porque, mesmo sendo ele um neto de Faraó, diz aqui o texto que ele era filho da filha de Faraó. E, neste caso, ele estava na linha sucessória do Império Faraônico, do Império do Egito, né? Ele seria um futuro faraó. Ele teria ao seu dispor todas as riquezas do Egito, toda aquela estrutura de poder egípcia estaria sob o seu comando. Mas por ele ser fiel ao seu Deus, por ele respeitar o seu povo de Israel, ele preferiu abrir mão de tudo isso. Diz aqui o texto que ele recusou-se. E aqui eu quero te dizer, para ser um governante digno, fiel ao seu povo, fiel a Deus, um homem íntegro, um homem verdadeiro, que faça a diferença dentro de uma cidade, de um município, que faça todo um modelo de governância, trazer a prosperidade que um povo precisa. É preciso antes renunciar todas as fantasias que a corrupção oferece, todas as prováveis vantagens passageiras que este mundo oferece através da corrupção. Fechar os olhos para as coisas deste mundo, renunciar tudo e se voltar com exclusividade para o seu povo e, em primeiro lugar, para o seu Deus. Tratando-se de um cristão, Jesus foi muito claro: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Olha só a condição: renunciar a si mesmo. Um governante que não é capaz de renunciar este mundo, renunciar à sua própria vontade, renunciar às vantagens que a corrupção oferece, não está de forma nenhuma preparado para exercer um governo digno. Com certeza será alguém manipulado por suas próprias paixões, será alguém dominado por seus próprios impulsos, e o fim de tudo isso é que ele será dominado pelo sistema, será dominado pela corrupção, será dominado por pessoas também corrompidas na mente
e no final de tudo isso, Deus é desonrado e o povo é quem fica no sofrimento. E o povo é quem fica no prejuízo. É o que temos visto em nossos dias largamente. Não adianta fazer exibicionismo de jargões religiosos, não adianta fazer exibicionismo de postura religiosa, isso de nada vai adiantar. O que adianta é você estar disposto a renunciar a tudo como fez Moisés. Aqueles que não fazem isso estão fadados ao fracasso. Moisés não foi o grande homem que foi exatamente por ele ter tirado o povo do Egito, não foi por ter atravessado o Mar Vermelho, não foi por ter conduzido o povo pelo deserto. Ele foi reconhecido como um herói e foi colocado na galeria dos heróis da fé do Novo Testamento, exatamente por ter renunciado tudo o que o Egito lhe oferecia e preferiu sofrer ao lado do povo de Deus e tomar sobre si o mesmo vitupério, o mesmo sofrimento que Cristo, futuramente, que Cristo, depois de muitos anos e séculos, estaria sofrendo. Moisés, previamente, já estava sofrendo e se propôs a sofrer igualmente. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe nossa cidade, nosso município, e que no meio da nossa gente, do nosso povo, possa ser levantado pessoas, homens e mulheres, dignos da função de governar, dignos da missão de servir e não ser servido com aquilo que é público. Que Deus abençoe esta próxima eleição do mês de outubro e que de lá possa surgir alguém comprometido com Deus, com a sua palavra e os valores por ela ensinados. Eu creio nisso e só depende de nós termos a visão, a mesma visão que Moisés teve. Não fazer concessão com o erro, não fazer aliança com o erro e preferir estar ao lado do povo de Deus, que aí não se restringe somente às igrejas, mas se engloba todos aqueles que estão nesta terra trabalhando, lutando, suando e sonhando com dias melhores. Deus abençoe. Vamos orar então. Pai, eu te agradeço por mais esta oportunidade e te peço, Senhor, que tu venha ao nosso encontro com a providência, com a solução para os problemas que nós estamos a enfrentar. Que o povo de Rosário tenha dias melhores, dias de paz, sem violência, sem corrupção, sem tantas coisas que têm provocado dias cruéis, de trevas, para esta sociedade, que nós possamos conhecer uma nova história. Abençoa a todos, dos idosos até as crianças. Meu Deus, e que assim possamos ter a alegria de viver dias prósperos nesta cidade. Em nome de Jesus te agradecemos, ó Deus. Amém.